No último vídeo começamos Eclesiastes e nesse vídeo vamos terminar Eclesiastes. Eclesiastes capítulos 7 a 12. E continuando então os pensamentos de Salomão sobre a vida de modo geral, um homem muito rico, fazia o que queria, fez tudo o que podia fazer para ver se resolvia, para ver se enchia o vazio, nada. E um homem muito sábio, que tinha sabedoria vindo de Deus. Então é um livro inspirado por Deus, apesar de falar umas coisas que vão contra qualquer coisa que a gente fala sobre pensamento positivo e fé e tudo. Então muitas pessoas ficam encucadas com esse livro e tem até problema. E não vejo problema nisso, só não duvide. Está na Bíblia porque é de Deus, é a palavra inspirada de Deus e tem utilidade. Agora, você tem problema com alguma coisa, fique com problema, guarda isso, porque em alguma hora alguma revelação vai chegar nesse seu espírito. Então, isso que eu sempre falo sobre a Bíblia, você tem que interagir com ela. Deus não quer que você só baixe a cabeça e escute tudo, não. Ele quer que você pense, que você interaja, que você medite, que você questione. Ele gosta disso, mas não duvide de que é a palavra de Deus. É uma coisa que não está contradizendo. Você que não está, às vezes não está entendendo, mas não está contradizendo. Nada na Bíblia contradiz, desfaz o que a outra parte fala. Nada. E aqui, então, se você vê, continuar no mesmo pensamento que nós estávamos falando no outro vídeo, se você olhar só para a vida terrena, debaixo do sol, nada faz muito sentido, porque ele diz aqui que o sábio morre igual o tolo. E depois os dois acontece a mesma coisa. O rico e o pobre, o justo e o ímpio. Tem ímpio da época do Hitler, do Holocausto, que viveu até 90 e tantos anos de idade. E tem justo que morre e sofre e não experimenta nada de bom. Então ele fala assim, poxa, então não adianta ser justo, não adianta ser sábio. Se for olhar para a coisa debaixo do sol, em muitos casos não faz muito sentido. Tem pessoa que trabalha a vida toda, morre e os filhos brigam pela herança e aquilo que ele juntou e que ele sofreu e que ele se negou se torna uma maldição para os filhos dele. Então, assim, ele fala muito sobre isso. Então ele mostra que a morte torna tudo vaidade, porque em poucos anos você vai esquecer, você vai ser esquecido, nada que você fez de bom ou de ruim alguém vai lembrar, nem seu nome vão lembrar, você vai ficar no cemitério, numa lápide lá e pronto, acabou. Então assim, a morte faz com que tudo seja nivelado, o justo, o ímpio, o sábio, o tolo, o rico, o pobre. Pessoas dão nome para as ruas, dão nome para não sei o quê, mas no fim ninguém lembra da pessoa, não tem nada a ver. Uma outra coisa dentro desse contexto que ele fala, no capítulo 11, que é bem interessante, ele fala sobre a importância de semear, a importância de correr riscos. Ele fala que a pessoa que fica olhando o tempo, eu acho que não vai chover, então eu não vou plantar não. Essa pessoa nunca vai colher nada. Capítulo 11, versículo 1 fala, lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então ele fala, versículo 4, quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. Assim como você não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes das obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a sua semente, à tarde não retenha a sua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então assim, é um bom conselho aí, se você não semear, mesmo que você não tenha certeza o que vai acontecer, você nunca vai colher. E muito importante. E aí tem muitas coisas, nós comentamos no outro vídeo sobre a casa da tristeza, né? E sobre como a tristeza e o luto fazem você chegar mais perto de Deus e entender mais a realidade do que a frivolidade de festas onde ninguém fala nada sério, pode ser inimigo total, mas está com aquela falsidade total junto e aquelas risadas vazias, roucas, e isso não leva a nada, não te ensina a viver de um modo que seja de algum propósito certo. Mas durante o livro, ele sempre fala, é bom você buscar sabedoria, é bom você ser justo, mas ele, pelo jeito que ele fala, parece que não adianta muito não, né? Porque acontece a mesma coisa com todos eles. Aí, essa pergunta que nós fizemos no último vídeo, que é muito importante. Qual é a única coisa debaixo do sol que não é vaidade? E, na verdade, essa única coisa que não é vaidade faz com que as outras coisas também não sejam vaidade. É o fim do livro, que ele diz aqui. O capítulo 12, versículo 13, diz, este é o fim do discurso.
tudo já foi ouvido. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é todo o dever do homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, tudo o que ele falou no livro, que não adianta você ser justo, você vai morrer talvez pior do que o injusto vai viver mais anos, e os dois vão ser esquecidos, então tudo é vaidade, tanto faz como tanto vê. Não, não, não. Depois da morte, tudo o que foi feito vai ser levado a juízo. Nada some, nada desaparece. Desaparece para a humanidade. A humanidade esquece até seu nome. Seus netos, tataranetos, talvez nem sabem seu nome mais. Mas Deus sabe. E no dia da ressurreição vai haver um dia de juízo. E tudo que você fez de ruim, aquele dinheiro que você roubou, aquela traição que você praticou, tudo isso, não, passou, acabou, acabou. Não, acabou não. Está escrito no livro de Deus, ele tem tudo escrito, narradinho, e vai ter consequências eternas. Então, essa vida aqui, debaixo do sol, não é vaidade. É o segredo que ele reserva para o fim do livro. Para o fim do livro, ele diz, Deus vai trazer a juízo, o bom e o mal. Quer dizer, não, tem diferença entre o ímpio e o justo. Tem diferença entre o sábio e o tolo. Tem diferença na maneira que você usa o teu tempo, usa o seu dinheiro. Tem diferença. Não aqui na terra, talvez não. Mas na vida eterna, tem toda a diferença. Isso muda tudo. Conta-se uma história de um missionário que trabalhou muitos anos num país estrangeiro, sofreu muito, passou fome, passou tortura, passou, sei lá, eu contando a história como eu lembro dessa história. Sei que ele sofreu muito. Quando ele voltou para casa, depois de velho, estava no navio, depois de anos lutando para Deus, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus, sofrendo, deu a vida por outras pessoas, deu a vida abnegadamente. Ele estava nesse navio e chegando de volta no porto do seu país. E quando chegou lá no cais estava uma orquestra tocando, mas não era para ele não. Era para um famoso popstar, um artista que estava no navio também. E ele falou, Deus, que injustiça. Esse cara não fez nada. E tem uma banda, uma orquestra assim para receber o cara, elogiar ele, para enaltecer ele. E eu cheguei, ninguém, nenhuma viva alma, eu chego aqui. E nada, eu dei minha vida toda. E essa é a recepção que eu ganho. E aí Deus falou para ele, isso aqui não é seu lar e você não chegou ainda. Ou seja, o cantor, o artista, ele chegou no fim da vida dele, quer dizer, ele chegou no alvo dele, ele ganhou os louros dele, mas você só vai receber isso quando você morrer e for para a glória, aí você chegou em casa. Então assim, você vai ter uma recepção à altura, percebe a diferença? Então a morte, se a morte é o fim, tudo é vaidade. Se a morte é o fim, tudo é vaidade. Agora, se a morte não é o fim e existe um Deus, tudo o que tem debaixo do sol tem valor, tem importância. O que você faz, o dinheiro acaba, isso tudo acaba. Mas as ações boas e más, o caráter, as boas ações, as más ações, elas são guardadas no livro de Deus. Então, toma cuidado. Entenda isso, e isso que nos dá esperança, isso que nos faz ter alegria, isso que nos faz dar graça. Então, Eclesiastes é um livro meio deprimente, mas é bom, fura o balão, faz a pessoa cair em si e entender que a vida não é essa vida aqui. A vida é a vida eterna. E nós devemos viver aqui com o alvo na vida eterna, naquilo que Deus vai fazer, vai nos receber, é aquilo que vai gerar para a nossa vida eterna. Então, Eclesiastes, nesse sentido, é um livro muito impressionante. E essa descrição dele, por exemplo, da morte, aqui no capítulo 12, é uma descrição assim poética, né? Fala, antes que escureça o sol, no dia em que tremerem os guardas, cessarem os moedores e tal, as portas da rua se fecharem. É muito lindo a poesia, a literatura, a descrição. É uma obra de arte. Eclesiastes é uma obra de arte, como todos os outros livros das Sagradas Escrituras. E então, terminamos o livro de Eclesiastes. No próximo vídeo vamos começar o livro de Cantares. E qual a pergunta que nós vamos responder no livro de Cantares? O sexo é bom e santo?